Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre agradecendo todo o imenso apoio que nós temos tido no programa de vocês, programa internacional já, nós temos tido o retorno de vários países, de pessoas nos escrevendo, chegando perto de 30 mil inscritos no canal, então a gente só tem gratidão, porque a nossa missão é essa mesmo, repartir conhecimento. E hoje nós estamos recebendo pela terceira vez no nosso programa uma das primeiras pessoas entrevistados no programa, que já é meio que sócio fundador, que é o Lobo Cinzento, né? Esse é o nome iniciático dele, né? Que é o José Benito. Ele é um xamã, imagine só, ele é um xamã, e eu até vou pedir para vocês, seja bem-vindo de novo, Lobo, e que você se apresente, porque nós temos muito público novo que não te conhece, né? Apresente-se um pouquinho esse teu lado xamânico, onde você foi iniciado e o trabalho que você faz. Então, bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar de novo aqui, né? Mais uma vez, né? A terceira vez falando um pouco sobre esse tema tão importante que é o xamanismo, né? O meu nome é José Benito Leonardi, né? O meu nome espiritual é Lobo Cinzento. Esse é um nome que dá pra se dizer que eu herdei de família, né? Meu avô, por parte de mãe, era um xamã. E a gente, dentro dessa tradição, tem-se uma questão de herança, né, totêmica, né? Então o totem, dá para se dizer, fundador da família era um lobo, né? O clã dos lobos. Então isso falando de centenas e centenas de anos para trás, né? Aí isso é uma coisa que é mantida viva dentro do caminho da família, da estrutura da família, dos praticantes. Então eu herdei esse nome, herdei essa responsabilidade de manter essa tradição sendo passada para frente, né? E eu estou dentro desse caminho, dá para se dizer, desde o dia que eu nasci, né? Mas eu comecei efetivamente a trabalhar mais com essa área fazem mais ou menos uns 35 a 38 anos. Eu estou dentro desse caminho como praticante, né? Durante uma certa época da minha vida, a gente quando jovem, às vezes a gente fica naquelas oscilações, né? Se vai, se não vai, se verdade. Fica, se não fica. Mas é uma coisa que estava comigo desde que eu nasci, né? Desde que eu nasci, desde quando fui criança, né? Eu aprendi muita coisa com meu avô enquanto ele ficou vivo. E depois terminei continuando, além de aprender com as próprias energias dos próprios orientadores, né? Os nossos mestres espirituais. Também aprendi com outros xamãs e curandeiros no decorrer da minha vida, de diferentes tradições, né? Uma coisa importante de frisar, que eu falo sempre, é que o xamanismo não é uma questão meramente indígena ou simplesmente indígena, né? É uma coisa que existe em todas as culturas. É uma coisa que já foi falada e por mais que às vezes se fale seguidamente sobre isso, é uma coisa que parece que tem que se falar sempre, porque sempre há, quando se fala em xamanismo, uma visão de que é só coisa de índio. Não, as coisas tribais indígenas é uma coisa. O xamanismo em si é uma coisa que dá para se dizer assim, a arte de um indivíduo e não uma coletividade, né? Tanto que não existem tribos xamãs, como eu até já vi algumas vezes o pessoal colocar, não existem tribos xamãs. Existem tribos indígenas, culturas tribais, que têm a figura de um xamã, seja ele homem ou mulher. Você chegou a falar em outros programas, Lobo, de ser a religião ancestral da humanidade, o xamanismo, Sim, né? O xamanismo é a primeira forma de expressão espiritual do ser humano, né? A primeira forma de expressão de espiritualidade do ser humano, porque o xamanismo, na verdade, ele não é propriamente uma religião no sentido clássico que nós entendemos por religião, né? Porque ele não tem dogmas, ele não é dogmático e não tem uma figura iniciadora, por exemplo, assim, alguém que fez a revelação, como houve com o islamismo, o cristianismo e outras religiões que são estabelecidas. Exato. Né? O xamanismo, o livro do xamã é a natureza, é a vivência prática dele do dia a dia da vida. Então isso é uma coisa que acompanha todas as culturas do mundo desde que nós temos notícia. As primeiras, por exemplo, que a própria ciência hoje, a arqueologia e a antropologia, eles colocam como parâmetros de datas, é em torno de 50 a 80 mil anos. Que coisa, né? Uhum. Então é a mais antiga forma de expressão. Lobo, uma coisa que também, antes de a gente entrar no tema, nós vamos falar do resgate da alma no xamanismo, que é uma leitura que o xamanismo faz, sensacional. Mas antes da gente entrar nisso, Lobo, me conta uma coisa, essa sensibilidade que o xamã tem, pessoas como você, né? Você é um xamã, de ler a natureza, né?
de conversar com os mestres iniciadores, mas também de ler nos animais, nas plantas, nos minerais. Isso vem com vocês ou isso pode ser estimulado? Isso pode ser desenvolvido mediante iniciações? Pode ser estimulado. Na verdade, o xamã, ele nasce sendo um xamã, né? Isso é importante, essa pergunta que você fez, porque na verdade o xamã, ele nasce sendo um xamã. Ele não se torna um xamã porque ele, digamos que ele foi fazer um aprendizado formal. Entendo. Né? Ele já nasce com certas habilidades e a escolha, que é assim que é aprendido e é ensinado, você é escolhido pelos espíritos para essa função, para ser esse intermediário, né? Então, evidentemente, você nasce com certas habilidades totalmente tuas. E não é todo xamã que é igual, tem vários xamãs e cada um tem especialidades diferentes. Ah, é? Tem. Eu achava que era a mesma coisa. Não. Tem, por exemplo, nas culturas tribais, a figura do xamã hoje, ela é feita como se fosse uma figura única, né? E na verdade, nas culturas tribais, por exemplo, vamos usar um exemplo, os kahunas no Havaí, eles separam, por exemplo, em mais de 10 especialistas. Tá brincando. Todos xamãs? Todos xamãs, só que um é especialista em ervas, o outro em cantos, o outro em encantamentos, o outro, por exemplo, especialista em trabalhos com pedras, o outro especialista em trabalho com energia. Interessante. Todos especialistas, porque a palavra xamã, ela é uma palavra que é um nome, né, digamos assim, da tradição Tung siberiana, né, que foi adotado no mundo inteiro, embora muitas culturas tribais não gostem da expressão xamã, porque ela é específica de um indivíduo, uma pessoa com a capacidade de entrar em estado alterado de consciência e viajar nas outras realidades, interagir com os espíritos, com as formas espirituais, todas essas coisas. E não é todo mundo que faz isso. Por exemplo, um médium, ele trabalha de um jeito, ele fica em estado passivo para que a energia venha até ele. Sim. Xamã é o contrário, ele não fica em estado passivo, ele é proativo, ele entra nas realidades, nas outras realidades. Perfeito, que interessante isso. Essa é uma diferença. Ele é um místico. Exatamente, e nem todo mundo consegue fazer isso. Às vezes uma pessoa, ela é boa em fazer um passe energético, mas não consegue fazer outra coisa. Que coisa. E o xamã, é uma pessoa específica porque ele tem múltiplas habilidades. Né? Agora, outra pergunta. Todo xamã é necessariamente um terapeuta? Porque não tem como separar o xamanismo, ou tem? Da cura? Tem. Tem como separar? Tem, isso é importante, essa pergunta que você fez, porque o xamã, por exemplo, por que em muitas culturas eles não gostam muito de associar, por exemplo, muitas culturas tribais indígenas não gostam de associar o nome xamã ao homem ou mulher sagrado deles? Porque o xamã, embora ele trabalhe com cura, ele também é um mago. Ele pode trabalhar com esses mesmos poderes que ele usa para curar, ele pode usar para prejudicar alguém ou controlar ou dominar alguém. Ele tem essa possibilidade. Pode. É a natureza dele, tanto que em muitas tradições, inclusive tem alguns livros por aí, que já fizeram estudos mais avançados. Em muitas culturas, por exemplo, a própria cultura siberiana e outras, tem aquilo que eles chamavam de xamãs negros. Xamãs negros. Por Digamos quê? que da mão esquerda, vamos chamar assim. Porque eles não eram xamãs negros porque eles faziam magia negra, mas porque eles eram pessoas que eles podiam fazer a moda, o estilo dos egípcios, que também os egípcios eram assim. Se você se tornasse um empecilho para ele removia você. Entendeu? Os egípcios faziam isso. Para eles, o trabalho da magia entre os egípcios não era, por exemplo, magia definida em magia branca ou magia negra. A magia era simplesmente a magia, era uma ferramenta que eles utilizavam para M coisas. Inclusive, até se tivesse uma situação que eles precisassem fazer alguma coisa, forçar uma situação, era usado. E esses xamãs eram assim. Tanto que, por exemplo, eles são conhecidos como os guerreiros, os xamãs guerreiros. Eles existem ainda? Existem até hoje. Mas não é um pouco perigoso? Lobo, isso é uma pergunta até provocativa, porque a gente está vivendo uma onda de xamanismo. Sim. Né? Entrou na moda. Virou moda. É moda. Então todo mundo vai fazer temascal, agora tem a questão, a gente até pode falar depois da ayahuasca. Isso. É impressionante, de 10 pessoas que eu conheço, 8 já tomaram ayahuasca, né? Porque virou moda. Virou, né? Nem que seja só pra... Recentemente estava fazendo alguns cursos em Santa Catarina. Ou fez curso com xamanismo, ou tem um xamã amigo. Isso não é um pouco perigoso, sendo que tem sutilezas? É perigoso pelo seguinte, na verdade o que acontece, esse modismo se tornou perigoso. O problema não é as pessoas procurarem uma via xamânica para crescer espiritualmente, para desenvolver trabalhos de cura, nada disso. O problema é o modismo e o fato de que foi disponibilizado, digamos, no mercado hoje, como uma coisa que qualquer um pode fazer bastando um curso de fim de semana. É o que está sendo vendido. Que é o que está sendo vendido. E na verdade não é assim. Respondendo até aquela questão anterior que você colocou, uma pessoa pode desenvolver certas habilidades? Pode, desde que ela se abra e se disponha a um treinamento
e a uma prática que vai desenvolver determinadas habilidades e percepções que ela tem. Então o xamanismo ele pode ser usado para cura? Pode. As técnicas xamânicas são usadas exclusivamente só para cura? Não. Tanto que tem alguns escritores que eles colocam, quando você pede para definir um xamã, eles colocam lá. É um mago, um feiticeiro, um médico, um conselheiro, ou seja, ele pode fazer muitas coisas. Por quê? Por causa de certas habilidades que ele tem. Por exemplo, se eu vou lidar com uma energia espiritual, eu, por exemplo, sou uma pessoa que me dispõe a fazer as coisas certas, de forma equilibrada, para o bem de todo mundo, ou seja, então eu vou procurar alianças com energias que estejam equilibradas dentro daquele propósito. Agora, se eu sou uma pessoa que eu resolvo me fazer uma associação com outro tipo de espírito, porque eu quero um outro resultado, eu posso fazer também não. Vai obter. A diferença é que eu optei por fazer um caminho. Tá. Uma outra pergunta importante, a gente já vai entrar no tema principal, mas a gente tem que aproveitar o Lobo, porque ele é uma enciclopédia xamânica. Quase isso, quase isso. Então a gente aproveita a presença dele. Eu estou vendo ultimamente também muitas pessoas associarem o xamanismo às religiões afro-brasileiras, ou também, por exemplo, com Umbanda, com Candomblé. Qual que são as linhas de similaridade ou diferenças? Na verdade é assim, se sabe que a tradição africana original, não o Candomblé, que o Candomblé também, eu conversei há uns anos atrás, com um professor nigeriano, que estava na faculdade espírita, e ele disse que o candomblé, do jeito que ele é feito no Brasil, só existe aqui. É uma modalidade... porque na verdade candomblé é uma dança. Aqui que virou uma religião. Na verdade era uma dança, candomblé. Porque candomblé e Umbanda são coisas diferentes também, porque a Umbanda nasceu aqui. A Umbanda é uma religião brasileira, dá para se dizer, que ela funde elementos do espiritismo, do catolicismo, do sistema indígena, entendeu? É uma religião mista com uma estrutura totalmente brasileira. Mas e a ligação com o xamanismo? Por que tem tanta gente fazendo esse casamento? Porque na verdade é o seguinte, como a Umbanda é uma religião que lida muito com a natureza e com energias espirituais, eles fazem uma associação, por exemplo, que a Umbanda é uma religião de base xamanista. Ela tem alguns elementos, como a forma de lidar com as energias elementais, com os espíritos de plantas, de ervas e coisas, que é de base xamanista, mas não é xamanismo. O xamanismo ele é diferente porque o xamanismo, por exemplo, por não ser religião, ele não tem estrutura dogmática. Então, por exemplo, não tem a figura de Jesus Cristo, não tem essas figuras centrais que existem na Umbanda, por exemplo, aquele santo, isso aqui. O xamanismo ele parte de um princípio seguinte, que tudo é dotado de energia, uma forma de consciência e de energia vital. Tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Então, para nós, não existe aquilo que é mais importante. Para nós, toda forma de vida é sagrada. Ser humano, uma planta, um animal, tudo para nós é sagrado. Então, aí já tem um caminho diferente. O candomblé, a matriz dele, de origem africana, por exemplo, as religiões africanas tradicionais na África, elas são profundamente xamânicas. Lá. Tá. Aqui, elas já têm uma... Tanto que se você for na África, dificilmente você vai ver alguém trabalhando lá totalmente vestido de branco com guia no pescoço. Eles não usam isso. É uma coisa que foi criada aqui. Sim, é uma coisa daqui. Lá, por exemplo, eles têm, principalmente na África do Sul, uma figura chamada Sangoma, que é um título que é como um xamã, um feiticeiro tribal. O cara está vestido de pele, vestido com as coisas tradicionais. Então, então existe o xamanismo na África, sim, mas não essa visão de xamanismo indígena. Entendi. É um xamanismo próprio da cultura deles. Entendi. Assim como, por exemplo, na Europa tem um xamanismo próprio, mas de acordo com as culturas europeias, na Ásia, de acordo com as culturas asiáticas. Então nós podemos dizer que, de certa forma, esse modismo ele comporta perigos porque você é uma pessoa que está precisando, de repente, de um trabalho, vai buscar um trabalho terapêutico, sim, e cai na mão de uma pessoa que não está muito preparada, pode mais desequilibrar do que equilibrar a pessoa. Sim, porque a ayahuasca, por exemplo, que nem nós estávamos falando, a ayahuasca em si, ela não é o problema, a ayahuasca em si, a forma como ela é utilizada como um remédio para curar qualquer coisa, que eu já vi isso veiculado até na internet, no Face, que eles colocam como se curasse qualquer coisa. Basta você tomar ayahuasca, resolve tudo. E não é assim, porque a ayahuasca é uma forma de alteração de consciência. Sim. Então, para você ter um resultado, você tem que saber o que você está buscando e você tem que ter um preparo para quando tiver alteração causada pela química da planta, você saber o que vai buscar. Entendo. Agora, você pega uma pessoa que está com problema, mas não tem preparação nenhuma e nem sabe que efeito aquele vai ter, ela vai tomar aquilo, vai ficar totalmente fora da realidade, mas não vai ter aproveitamento nenhum. Inclusive, você me contou um caso que até você atendeu, né? Porque você é terapeuta. Sim. Tem uma pessoa que foi experimentar e não voltou para a consciência objetiva. Não, ela voltou, ela ficou 3 dias sem, não lembrava nem o nome
nome dela. Ela estava aqui, mas não lembrava nem qual é o nome dela. Nós sabíamos o nome dela, mas ela não sabia o nome dela. Por quê? Porque tem outra coisa que ocorre. Tem aqueles que trabalham com ayahuasca mesmo, entendeu? São pessoas que têm a sua preparação, tudo. Mas tem aqueles que vendem outras químicas como ayahuasca e não são. Ah, tem isso? Tem. Às vezes, por exemplo, tem pessoas que compram via internet, porque as plantas que você faz, o cipó, por exemplo, e a folha rainha, elas não são aclimatadas aqui no sul, no nosso clima, né? Então elas têm que vir daquela região do norte, de fora, da Amazônia, Rondônia, aquelas regiões todas lá. Então, às vezes, o pessoal compra via internet para usar aqui. E já se sabe, já houve vários relatos aí de que muitas dessas misturas não são ayahuasca, são batizadas com outras ervas psicoativas. Nossa, mas isso é perigoso, né? Que coisa, né? Tem que tomar cuidado, né, pessoal? Os exageros, na verdade, é que nem eu sempre falo para as pessoas, que nem já me perguntaram, mas usar ayahuasca é ruim? Não, aí a gente está sendo preconceituoso. A ayahuasca em si não é ruim. A forma de ser usada de uma maneira que não seja com alguém preparado, alguém com conhecimento, realmente um pajé, alguém que tenha uma fundamentação, torna-se perigoso. Agora é importante esclarecer também que no seu caso você não usa nenhuma substância psicoativa, né, nem ayahuasca. Você trabalha com outras... Nós trabalhamos com o tambor, que é a forma tradicional do xamanismo. Por exemplo, no mundo hoje... Você quer mostrar? Você trouxe, né? Trouxe ele. 95% do trabalho de xamanismo é feito com tambor. Vamos pedir ajuda aqui para a nossa produção. Isso. Que está aqui nos secundando no trabalho. Isso. Entendeu? É usado o tambor. 95% dos casos é usado o tambor. Só 5% usa ervas psicoativas no mundo. Inclusive tem tradições, por exemplo, na Ásia, que é proibido o uso de ervas psicoativas. Se o xamã utilizar, ele é praticamente banido do lugar, porque não é considerado um xamã de primeira linha. E o som do tambor, ele vai... Sim. Que coisa. Ele tem um efeito hipnótico, ele usa uma indução sônica. Dá pra ver até pela vibração dele, ó. A gente senta aqui. Então, conforme o ritmo que você toca, a frequência que você toca, você vai alterando o teu nível de consciência e percepção da realidade. Então, a tradição que eu sigo, a gente utiliza o som do tambor como ferramenta para fazer essas jornadas, essas alterações em busca de cura, de orientação. Resgate da alma. Vamos entrar no nosso tema. Vamos entrar aqui no resgate de alma. O que é o resgate da alma? Que você, inclusive, propicia, né? Isso, dentro da tua tradição. Isso, é uma das terapias que eu faço, inclusive aqui em Curitiba. Vou deixar aqui do lado, isso, se precisar. Inclusive, você vai usar ele ainda? Não, agora não, pode deixar ele. Inclusive aqui em Curitiba, com essa prática e essa técnica, eu sou a única pessoa que faz. Ah, não diga. E uma das únicas do Paraná. Que usando esse tipo de ferramenta. Entendeu? Porque vamos começar pelo seguinte... O que seria a alma, né? Porque é uma questão, às vezes, polêmica. O resgate de alma, na verdade, ele se refere a... Vamos explicar que alma é aquela parte do nosso ser, né? Que é onde ficam nossas memórias, a nossa energia vital, né? Vamos dizer, vamos usar esses exemplos aqui. Isso aqui é o nosso corpo físico, né? Isso aqui, digamos que seja o nosso espírito. E aqui no meio, um intermediário entre os dois, está a nossa alma. Ela tem características etéreas e energéticas que nem o espírito, mas tem uma forma, um formato igual ao corpo físico que está aqui. Então, nessa massa de energia aqui estão nossas memórias, nossos sentimentos, nossas alegrias, nossa energia vital e nossa força de vida. Então, quando se diz que há o resgate de alma, a recuperação, é porque quando a pessoa passa por situações que sejam traumáticas para ela, e cada ser humano tem um nível de tolerância do que é traumático ou não, sem né? dúvida. Então, aquilo que é traumático para ela pode ser uma questão de abuso emocional, abuso físico, um acidente de quase morte, uma separação, digamos, de um relacionamento que foi traumático para essa pessoa, questões que tenham acontecido até na sua infância, entendeu? Às vezes a pessoa tem marcas que carrega da infância de situações complicadas no relacionamento com pai, com mãe, enfim, qualquer situação que tenha sido abusiva, ela causa uma situação traumática, né? A moderna psicologia, ela reconhece essa fragmentação, só que ela dá o nome de dissociação. Dissociação. Por exemplo, soldados que voltam da guerra, que voltam totalmente fora da realidade,
eles passam por aquilo que, outro nome que ele é conhecido é síndrome de estresse pós-traumático. Ah, tá. Entendeu? Tá bem. Ela é conhecida por esses nomes. No xamanismo nós chamamos de fragmentação da alma, que é quando a pessoa passa por situações até do que ela vê, por exemplo, que nem um militar, que nem um policial, que nem várias pessoas que presenciam às vezes coisas brutais. Sim. Ela sai daquilo, ela não é mais a mesma pessoa. Todo mundo à volta diz assim, mas não é mais a mesma pessoa. Sofreu um acidente de carro, sobreviveu, mas as pessoas dizem assim, puxa, o fulano nunca mais foi o mesmo. Sim, sim. Por quê? Não foi o mesmo? Porque parte dele, um fragmento dele, se soltou e foi para outros níveis de realidade. Por que isso acontece? É uma ferramenta de sobrevivência da psique. Entendo. Se ela tivesse de enfrentar aquela situação traumática e abusiva ali, o que acontece? Ela não suportaria. Ia fragmentar toda a estrutura do ser. Ah, então é isso que explica muitas vezes, e tem muitos casos na psicologia, por exemplo, da pessoa que foi abusada sexualmente quando criança, mas ela esqueceu. Isso, esqueceu. Daí, de repente, em adulto, numa terapia, ou às vezes até num choque, aquilo volta à memória. Isso, exatamente. O resgate, o que ele faz? Ele traz essa parte que fugiu com a memória de volta, reintegra, para a pessoa trabalhar o processo. Sensacional. Entendeu? Então ela é uma ferramenta utilizada pelos xamãs tribais. Isso aqui não é uma coisa nova. O resgate de alma é uma forma terapêutica utilizada há pelo menos 20 mil anos em várias culturas tribais ao redor do mundo. Aqui no Brasil não é muito utilizado ainda, é utilizado em alguns poucos lugares. Mas nos Estados Unidos já tem centros médicos que trabalham associados com os xamãs para fazer resgate quando a pessoa, por exemplo, outro exemplo de falta de fragmentação é quando a pessoa entra em estado de coma. Houve uma fragmentação ali de pelo menos 50% a 60% da alma da pessoa. Olha só. Então ela está ali, mas não consegue contato com o mundo externo. Então eles têm essa parceria, o xamã entra na outra realidade, vai de encontro a essa parte da alma, conversa com ela, para ela retornar e querer voltar e traz ela de volta. Entendeu? Puxa, que bacana. Em situações. Então é uma ferramenta muito utilizada e muito importante. Os índios norte-americanos, eles têm esse conhecimento? Tem. Também as tribos de lá? As tribos norte-americanas, indígenas norte-americanas, os siberianos, os samis no Círculo Polar Ártico, lá na região da Noruega, lá em cima. Por exemplo, os índios brasileiros, mas cada um às vezes chama por nomes diferentes. Entendo. Mas o que foi colocado a nível, por exemplo, mundial hoje, chama-se resgate de alma xamânico. Puxa, que interessante. Entendeu? Uhum. Porque, na verdade, é o seguinte, se a pessoa, mas a pessoa perdeu 100% da alma. Não, se ela perdeu 100% da alma, está morta. Claro. Entende? Então, quando a pessoa sofre uma situação, por exemplo, todas elas que sejam traumáticas, por exemplo, às vezes a pessoa que tem problemas de relacionamento, né? Problemas de relacionamento, depressão crônica, problemas em que ela tem que comprar muito, ela compra compulsivamente. Sim. Ela está tentando tapar um buraco que existe nela com coisas externas. Às vezes sexo compulsivo, jogo compulsivo, vícios compulsivos são sinais de fragmentação da alma. Olha isso. Entendeu? E como é que você dá quando a pessoa te procura, por exemplo, com toda esse leque de problemas, né? Como é que você dá o tratamento, se você puder revelar, claro, né? Mas por onde que você começa? Primeiro eu faço uma entrevista de avaliação, em que eu vou conversar com a pessoa para mais ou menos ter uma ideia de se ela tem noção do que ocorreu com ela, se ela tem lembrança e memória de algum evento ou fato que possa ter sido especialmente traumático para ela, né? E do que ela está buscando, o que ela precisa, o que mais está incomodando ela. A partir daí, eu vejo, por exemplo, se há necessidade de fazer um resgate, se ficou claro que é uma questão de fragmentação, a pessoa, por exemplo, há sintomas, sensação de vazio existencial, sensação de que está preso, sensação de que, por exemplo, parece que ela tem necessidade de estar sempre cercada de muitas pessoas e muitas coisas, entendeu? Tem que estar sempre fazendo atividades a 350 horas por vez, porque ela está fragmentada em algum momento dela, ela se fragmentou. Então o que a gente vai buscar? A gente faz uma jornada primeiro, vai tocar o tambor, põe a pessoa deitada para ela relaxar, aí eu vou tocar o tambor, entrar na outra realidade junto com os meus aliados, e aí nós vamos ver, por exemplo, o que vai fazer bem para a pessoa, que parte que vai trazer, por exemplo, digamos que seja visto que ela tem 3 ou 4 fragmentações. Então os aliados eles vão determinar ali que parte é melhor para trazer para ela para esse momento da vida dela. Que interessante. E isso é interessante o que você falou, porque não é que você age mediunicamente, quer dizer, você não é incorporado, você que vai até... Isso.
Eu é que vou até lá eu encontro aquilo que no xamanismo a gente chama dos nossos aliados, e a gente, por exemplo, verifica se esse fragmento de alma foi para o mundo superior, está no mundo intermediário, que é o nosso aqui perdido em algum canto, ou foi para o mundo profundo. O que seria o mundo profundo? Mundo profundo seria uma realidade, por exemplo, onde estão, dentro da visão xamânica, é a realidade onde estão os nossos ancestrais, onde estão a energia espiritual das pedras, das plantas, entendeu? Olha, que interessante. Está tudo lá. Então, às vezes, por exemplo, crianças muito pequenas, quando sofrem abusos ou passam por situação traumática, até os 5 anos, eles vão para um local chamado a Caverna dos Esquecidos. Olha que coisa. Eles vão tudo para lá. Então, quando é crianças, a gente vai para lá porque a gente vai localizar eles lá dentro. Isso é no mundo inteiro. Uma parte da alma fica presa ali. Fica ali, ela vai para lá, porque elas precisam se sentir acolhidas, então elas vão onde estão os outros mais ou menos semelhantes. É interessante que isso tem uma ressonância com o que uma linha de psicologia chama de couraças, cicatrizes emocionais, isso. Que a pessoa vai criando para se proteger. Vai criando para se proteger, porque na verdade às vezes ela passa, às vezes ela não quer encarar determinada coisa, às vezes ela não lembra, às vezes ela lembra, mas ainda é doloroso, ela não quer mexer, então ela vai criando couraças e camadas para se proteger daquilo ali. Mas aquilo ali continua, o que acontece? Continua corroendo ela por dentro. Com certeza, é um ácido, né? É um ácido, vai corroendo ela por dentro. Então a gente faz essas leituras, faz esse entendimento para trazer, aí a gente começa uma cura prévia, a gente encontrou a parte fragmentada, a gente vai conversar com ela para ver, por exemplo, se ela está disposta a voltar, nunca é trazida à força, ela tem que concordar e retornar para a sua parte adulta no tempo agora. Porque digamos que tenha sido uma situação que aconteceu com uma pessoa que hoje tem 50 anos e aconteceu quando ela tinha 10. Sim. Hoje ela é um adulto de 50 anos. Lá ainda ela está parada na linha do tempo como uma criança de 10. É verdade. Então tem que conversar com ela, explicar a situação, explicar que ela vai ter que voltar para um adulto, que ela não está correndo mais riscos de sofrer a situação que ela sofreu. Ela concordando, a gente volta e reintegra ela. Que coisa sensacional, Lobo. Isso tem toda a fundamentação na psicologia moderna, cara. Tem. E você veja, é um tipo de psicologia e de cura milenar, né? Milenar. Quer dizer, então, não é uma a psicologia agora não está trazendo muita novidade em algumas coisas. Não. Pode ter trazido em outras, mas nesse aspecto, os xamãs são... Sim, na verdade a gente sempre fala. Eu recentemente estava conversando com uma pessoa que é psiquiatra mesmo, que nós estava conversando com ela, explicando as coisas. Ela achou bastante interessante, porque ela... tinha estudado alguns anos antes umas questões de psicologia, né? Uhum. E ela disse que fazia ressonância com o que ela tinha aprendido, e ela estava aí, até o que eu expliquei ajudou ela a entender melhor, porque eu não expliquei num linguajar acadêmico, né? Eu utilizei uma linguagem mais normal do mundo que a gente vive no todo dia, aí fez mais ressonância, mais fácil ela compreender como aquilo pode ser aplicado. E Lobo, me diga, no caso de problemas que não sejam necessariamente psicológicos ou emocionais, físicos, direto, pode também funcionar? Pode sim, porque... A pessoa, olha, eu tenho um problema de estômago que não sara, já dura 20 anos, não importa o que eu faça. Exatamente, porque isso aí vem a parte seguinte: quando há fragmentação, o nosso corpo físico, nossos 4 corpos, eles ficam totalmente abertos. Então o universo ele é assim, ele não pode ver nenhum buraco aberto, é da natureza do universo manter tudo preenchido. É da natureza do universo, ele tem que manter tudo preenchido. Então, o que acontece? Entram aquilo que chama-se energias intrusas. O que são energias intrusas? Elas não são necessariamente energias malignas, mas é uma energia que está ali e não devia estar. Então ela pode te causar uma infecção, uma dor no rim, uma dor no fígado, uma dor nas costas, uma sensação de queimação. Pode desenvolver uma doença, porque como é um corpo estranho, energético, o teu corpo, o teu sistema energético não reconhece ele. Incrível. Você acabou de explicar com outras palavras o que o Stanislas Grof fala dos COEX, que é um psicoterapeuta que trabalhou com experiências antes da LSD, depois ele foi para outro tipo de terapia, respiração holotrópica, mas ele fala desses condensados enfermiços de energia, esses nódulos. Esses nódulos, eles já está no xamanismo. Isso, exatamente, no xamanismo, porque o xamanismo já trabalha com isso há milhares de anos. Essas outras pessoas que elas foram usando até outros nomes e outras expressões que vieram depois, elas explicaram de uma forma moderna aquilo que os xamãs tribais já falavam há milhares de anos. E Lobo, me diga uma coisa, quanto que dura a terapia? É uma sessão, é duas, então, ou é o processo que vai ditar? Isso, é o processo, porque na verdade essa primeira sessão que a gente faz de avaliação, a gente já faz o resgate e a gente já vê se uma sessão é suficiente ou se vai precisar de mais 2 ou 3.
E você pode relatar, a gente está no finzinho do programa, sim, infelizmente, mas olha, uma entrevista tão fantástica. Quer pensar um caso que você, com o resgate da alma, você conseguiu a remissão praticamente total de algum sintoma, sim, ou a melhora? Se você puder nos falar. Sim, sim. Eu só não vou citar o nome, claro, da pessoa por uma, claro, questão questão ética, né? Ética, mas eu tratei de um caso, a questão de 4 meses atrás, da pessoa ela veio para mim com um problema de dor no estômago, direto no estômago. Ela já tinha procurado especialista, já tinha feito gastro, já tinha feito tudo e não descobria a causa da dor. Estava tomando vários medicamentos, ela era acometida de dor. Cada vez que ela comia algo, ela desencadeava aquele processo, dor assim que chegasse a se dobrar no estômago. Então eu fui fazer uma olhada, uma verificação. Quando eu fiz a leitura energética do que estava acontecendo, ficou clara a energia intrusa que estava ali, que estava como se fosse um dardo, como se fosse um pedaço assim de vidro, mas escuro assim, cravado bem na questão, no duplo energético do estômago dela. Puxa vida. Ali. Quando aí um dos meus aliados que estava comigo chegou e disse assim, preste atenção e olhe para trás da pessoa. Quando eu olhei para trás dela, mostrou uma criança, né, uma criança pequena, que seria ela, passando por uma situação de abuso com um membro da família. Que coisa. Entendeu? Aí, e essa pessoa, ela não lembrava. E ela não lembrava, não tem controle, claro. E nem me falou nada. Nem me falou nada. Não tinha como saber. Aí, quando eu entrei, quando eu vi aquilo, simplesmente eu peguei e falei para ela, nós vamos ter que fazer um procedimento assim, assim, assim. Eu falei, você não lembra nada, nenhum acontecimento que possa ter sido traumático para você? Ela disse, não lembro. Eu falei, tudo bem. Quando ela deitou, eu fiz o procedimento normal, entrei, tive que fazer o resgate, conversar com essa parte lá, explicar que era seguro voltar, entendeu? Porque ela estava se punindo lá, porque ela achava que tinha sido responsável pelo evento, e não foi, né? Estava se punindo. E aí o que acontece? Como tinha essa fragmentação muito forte, e ela não conseguia digerir o processo, estava no estômago, permitiu a entrada da intrusão. Incrível. Aí quando eu fiz o resgate, reintegrei e extraí a energia intrusa, quando foi 2 dias depois, ela me mandou uma mensagem de WhatsApp dizendo que não estava sentindo mais nada, que estava se sentindo leve e que ela tinha voltado a brincar como ela não brincava há muitos anos, que ela lembrava que brincava quando era criança. Que coisa. Sensacional. Só aí que eu contei para ela do evento, das coisas que tinha acontecido, aí que ela parou mais ou menos assim e disse assim, você viu? Eu falei, vi. Mas eu falei, não se preocupe, porque não há julgamento nenhum. Eu sou o terapeuta, né? Eu tinha que fazer isso. Olha, Lobo, que presente que você nos deu. Eu realmente fiquei encantado com essa técnica do resgate da alma. Só tenho gratidão. Você é sócio fundador do programa. Sim, também, né? Que você veio um dos primeiros a vir. E esperamos que vocês todos que têm problemas, que sofrem, procurem o Lobo Cinzento, né? O José Benito. Essa técnica maravilhosa que está aí para nos ajudar, para melhorar o mundo. Gratidão por você ter vindo. Os teus contatos estão aparecendo aí para quem quiser contactá-lo, marcar uma consulta. Eu que sou grato pela oportunidade de estar novamente aqui no Realidade Fantástica. Virá outras vezes. E virei outra vez sempre que for oportuno, vou estar aqui. Com certeza. Para compartilhar um pouco. Pessoas como você, como o nosso querido amigo Zé Mário Mendes, que também já esteve com a gente, são sócios fundadores e sócios VIPs aqui do programa, estarão sempre vindo pelos. E eu sempre recomendo, sempre falo pro pessoal, meus conhecidos, eu sempre falo do Realidade Fantástica, até do pessoal que às vezes, muito do que eu já gravei aqui já correu, esses tempos eu já recebi contato de uma pessoa de Portugal, pedindo uma orientação para mim sobre umas questões de xamanismo de Portugal. Inclusive amanhã vou atender uma pessoa de São Paulo que vem para fazer um resgate de alma. Que bacana. Em virtude de um dos processos, daquele de cura xamânica. Aqui do Realidade. Do Realidade que foi feito. A gente só tem que agradecer aí a natureza, né? Ao grande espírito. Ao grande espírito. Ao grande espírito, né? Lobo, eu já quero te deixar um convite que eu quero fazer um programa, mas falando mais, talvez não seja a tua tradição, da tradição dos índios norte-americanos, porque gera muita curiosidade e se você aceitar, eu gostaria de abordar esse tema. Não, tá? Eu aceito mesmo porque uma das pessoas com quem eu estudei, ele fez aprendizado com um indígena norte-americano chamado Alce Negro. Claro. Um Sioux norte-americano. Nossa, é muito famoso. Então foi uma das pessoas com quem eu estudei. Então eu com certeza virei e vou falar com o maior prazer. Já está convidado. Gratidão, Lobo. E a vocês todos que nos acompanharam em mais essa jornada de conhecimento, de autoconhecimento. Obrigado pela tua presença. Que bom poder estar compartilhando isso com você.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificação, de entrar no nosso site, né? Porque o Realidade Fantástica é isso mesmo, né? É conhecimento, trazer também, propiciar, quem sabe, você construir a tua própria sabedoria. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.